de crescimento do PIB não é mais de 14%. Agora está em torno de 9%, tendendo a cair. Quais as consequências disso para nós, não é? Finalmente, mais um minuto, Sérgio. É Sérgio, né? Então, aqui, entrando um pouco na seara do embaixador Samuel, desdobramentos internacionais e sistêmicos da crise. Que alternativas podem surgir daqui para frente? Uma delas, uma possível superação mais restrita à lógica da bolha estrutural. Qual seja, continuar empurrando com a barriga. Hoje eu li hoje de opiniões de economistas conservadores ligados a uma organização financeira internacional que o crescimento da economia mundial para o próximo ano vai estar em torno de 3%. Eles acham isso muito bom. Quando em 2013 foi de 2,3% o crescimento da economia mundial. Mas isso com todas aquelas resbuscagens que eles fazem no âmbito da chamada austeridade. Mas, do ponto de vista da hegemonia, a hegemonia americana poderia ser mantida ou seria mantida, sobretudo, porque o dólar continua mantendo o seu papel central como unidade monetária internacional. Ou pode surgir uma crise estrutural se permanece esse processo precário e turbulento que pode fortalecer os movimentos de negação do capital. E, em contrapartida, numa perspectiva positiva para o capitalismo, uma nova onda longa de crescimento, oriundo de reformas que ele teria que fazer e vencer restrições enormes entre as grandes potências, com a construção de uma nova arquitetura monetária e financeira internacional, uma nova moeda internacional, uma hegemonia compartilhada e a fixação de novos eixos sistêmicos da acumulação. Bom, gente, é isso. Desculpe por ter ultrapassado o tempo e desculpe a rapidez, mas espero que tenha contribuído minimamente para que vocês entendam as coisas como estão acontecendo hoje. Boa noite a todas as senhoras, todos os senhores. Queria agradecer muito o convite da Fundação para participar desse seminário de estudos avançados e fazer algumas reflexões sobre a questão da crise internacional e de seus aspectos, seus impactos geopolíticos, né? Bem, enfim, a crise internacional, inclusive, a partir de todos os comentários que o professor Balanco já apresentou aqui, mas ela se caracteriza hoje em dia no mundo, de um lado, por uma redução da atividade econômica nos países altamente desenvolvidos. Isso é, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, né? E essa redução da atividade econômica significa o fato de corresponde a uma redução dos investimentos. Isso corresponde a uma redução do emprego. Então, há grandes massas desempregadas em alguns países, chegando a 15%, 20%, principalmente na população mais jovem, o que indica a escassez de novas atividades, né? Em parte pela redução, de um lado, das oportunidades de lucro naquelas economias desenvolvidas, né? A redução da taxa de lucro, de novas oportunidades de lucro, e, ao mesmo tempo, talvez a extinção de um certo ciclo, como tivemos no passado o ciclo da indústria das ferrovias, a indústria automobilística, depois a indústria petroquímica, energia, né? E assim por diante. Talvez não haja esse ciclo. Mas, por outro lado, isso por um lado. Por outro lado, a dificuldade daqueles que fazem os investimentos, né? Quem fazem os investimentos são os capitalistas, não são os operários que fazem os investimentos, né? Quem constrói fábricas e assim por diante são os capitalistas. Isso nós estamos
não estou cometendo nenhuma heresia, né? Não são propriamente os trabalhadores que vão lá e constroem uma nova fábrica. E por que eles não fazem essas novas fábricas e geram emprego, novos empregos, né? Por uma razão interessante. É que, do ponto de vista das empresas, das grandes empresas, não das pequenas e médias, das grandes empresas, o que importa são oportunidades de lucros maiores a nível global. Então, muitas dessas empresas fecharam suas unidades em países desenvolvidos, na Alemanha, na Itália, na França, e foram para outros, foram em busca de novas oportunidades de emprego, né? Ou melhor, de emprego do seu capital, basicamente na China. Né? Quer dizer, houve na China, mas um pouco também na Índia, no Brasil e assim por diante, onde a mesma, se fôssemos imaginar, né, somente uma máquina, a mesma máquina gera a mesma quantidade de produtos, mas origina menos salários. E, portanto, a margem de lucro é maior. Né? Então, o indivíduo fecha a fábrica na Alemanha, onde os salários são mais elevados como proporção da produção, e transfere simplesmente aquela sua atividade para a China, ou para a Índia, ou para o Vietnã, ou para vários outros países, para o Brasil mesmo, onde os salários são mais baixos e, portanto, a taxa, se vocês quiserem, a taxa de exploração da mão de obra é maior. E os lucros são maiores. Né? Muito bem. Então, isso confere à crise, desse ponto de vista, um aspecto interessante, na minha opinião. É que na crise anterior, que só foi resolvida com a guerra, na véspera da guerra, a taxa de desemprego nos Estados Unidos era semelhante à que era em 1929. Somente com a guerra é que as mulheres foram incorporadas à força de trabalho em grande escala, e aquelas pessoas que eram operários se tornaram operários da guerra, que foram recrutados para os exércitos. Né? Muito bem. E as empresas naquela época eram principalmente nacionais. Eram nacionais. Elas tinham, a maior parte do seu lucro, da sua atividade, era nacional. Então, a maior parte das empresas americanas, havia empresas já internacionalizadas, mas a maior parte delas, em 1929, era nacional. Mesmo assim, a crise levou 4 anos em que prosseguiram as políticas liberais, digamos, de tentativa de enfrentar a crise. Né? E quando Roosevelt é eleito, a crise está no seu pior momento. Ele é eleito e consegue aplicar um certo número de políticas profundamente contrários ao espírito, digamos, a teoria liberal do capitalismo. Né? Na verdade, mesmo assim, não resolve o problema do emprego. Com todos os programas de seguro-desemprego e tudo, se ele não consegue reativar a economia de forma a criar novos empregos. Isto é, a fazer com que os capitalistas resolvessem investir na ampliação da capacidade instalada ou na própria ativação daquela capacidade que já está instalada, de onde foram demitidos os operários que estão desempregados. Né? Muito bem. Hoje em dia, a situação é diferente. Do ponto de vista de uma mega empresa, tanto faz ter uma unidade produtiva na Itália, por exemplo, ou ter essa unidade produtiva na China, ou na Índia, ou no Vietnã. Tanto faz. É a mesma coisa do ponto de vista da empresa. Tanto é que nós não vemos notícias de empresas falindo. Nós não vemos essas notícias, né? Não há notícia. Não, ontem faliu tal empresa automobilística. Nós não vemos isso. Eles estão produzindo na China, no Brasil, no Vietnã. Então, do ponto de vista da empresa, eu não tenho os dados, mas certamente não vi nenhuma notícia. E algumas tiveram dificuldades no início da crise, porque estavam envolvidas naquele processo de financiarização, haviam especulado com os títulos, como foi aqui no caso do Brasil, né?
certas empresas, algumas empresas, né? Empresas brasileiras que haviam especulado com derivativos e tudo, e que ficaram numa situação difícil, né? Principalmente na área automobilística, mas enfim. Então, isso cria uma dificuldade para, por exemplo, a mudança da regulamentação do sistema financeiro, nacional e internacional. Quer dizer, o sistema financeiro americano praticamente não foi reformulado. Quer dizer, uma parte da crise conjuntural, né, que foi permitida a partir da revogação das leis anteriores sobre o sistema bancário, que permitiu que os bancos pudessem operar em todo o território americano e não apenas regionalmente, e também permitiu que os bancos pudessem trabalhar em todos os setores financeiros, varejo, investimento, e, além disso, permitiram que criassem instituições que estão fora do controle totalmente, que eles chamam do sistema na sombra, né? Não tem controle nenhum, né? Muito bem. Então, isso torna muito difícil que, do ponto das... Se nós pensarmos nas classes hegemônicas americanas, onde está o grande capital ali representado, né? Para esse grande capital e as grandes empresas, não há nenhum problema, não há crise nenhuma. Há crise para os trabalhadores desempregados. O indicador da crise é o dos trabalhadores desempregados e das pequenas e médias empresas que giravam em torno de unidades maiores que simplesmente sumiram geograficamente, né? Muito bem, então isso é um problema, que isso indica que a crise deve permanecer, inclusive porque, como mencionou o professor Balanco, é um aspecto essencial do sistema econômico capitalista, o sistema de crédito, né? E não há, ninguém sabe direito qual é a situação financeira dos bancos. Então, os Estados Unidos emitem mensalmente, era 85 bilhões de dólares, agora passou para 75 bilhões de dólares, comprando não só ativos dos bancos, títulos do Tesouro, mas também títulos que eles chamam de títulos tóxicos. Isso também ninguém mais fala mais, né? Os títulos tóxicos, mas estão aí, né? Que são trilhões e trilhões de títulos, né? Que estão nos bancos. Então, os bancos ninguém sabe direito, né? Qual é a sua situação financeira real, sua situação econômica real, porque ninguém conhece direito a composição da carteira dos ativos dos bancos, né? Então, os capitalistas que normalmente pedem empréstimos em bancos para fazer seus investimentos, né, se retraem, inclusive, pela falta. Isso é um pouco de keynesianismo aí, mas tudo bem. Uma deficiência, mas isso aí não vamos entrar nessa parte, que seria mais difícil para mim. Mas, enfim, de toda forma, se retrai. O fato é que não fazem os investimentos nas sociedades capitalistas avançadas. Estão fazendo os investimentos nas outras sociedades, porque trabalham a nível global, né? Muito bem. E vejamos que quer dizer, os bancos que iam quebrar foram todos salvos, né? Foram salvos todos pelo Estado. Isto é, o Estado emprestou, deu dinheiro aos bancos, né, para recuperá-los, e vai obter esses recursos através da tributação. Da tributação, que em geral é regressiva, certamente nos Estados Unidos é regressiva. Uma enorme concentração de riqueza nesses últimos anos, né? Saíram até umas reportagens aí populares, né? Mas é uma enorme concentração, mas já de muitos anos, né?
usar os especuladores, os executivos dos bancos. Os bônus foram enormes, né? Os bancos em crise e os executivos responsáveis pela situação difícil dos bancos no início recebendo bônus gigantescos, né? E nenhum foi punido, nenhuma agência de rating que fazia os ratings falsos dos títulos derivativos foi punida. Nenhum banco foi punido, não aconteceu simplesmente nada. E não vão ser, e vão resistir à regulamentação fortemente. E tem aí o Tesouro americano. E, na Europa, né, o Fundo Monetário, junto com a Comissão Europeia, junto com o Banco Central Europeu, salvando os bancos, né, e transferindo para os estados as dívidas, né? Você empresta o dinheiro para os estados, os estados pagam os bancos e depois vão atrás da população, através da tributação, para obter superávit, né? Para pagar, né? Para pagar a dívida junto ao Fundo Monetário, ao Banco Central Europeu, numa política de austeridade, que é pior do que a política americana, né? Enfim. E depois, porque fazer um comentário final sobre a crise, para passar para os impactos, porque o capitalismo é um sistema especulativo. Especulativo. Todo especulativo. Não é só o sistema financeiro, não. Ele é todo especulativo. Isto é, quando o indivíduo vai fazer um investimento, um indivíduo, um capitalista qualquer, vai criar uma empresa, um botequim, né? Vai criar um botequim. Lá, um capitalistazinho pequenininho, vai criar, sei lá, alugar lá um prédiozinho, né? Vai contratar alguns operários, né, para fazer cheeseburger, né? O outro para limpar, né? Enfim, alguns operários. É uma manobra especulativa. Ele espera ter lucro. Ele espera ter lucro. Pode não ter lucro. Aquilo ali pode ir a garra, né? Não é verdade? Pode não ter lucro. Então, a premissa é sempre especulativa, né? Na área financeira, quer dizer, aí já é o problema da acumulação e tudo, mas, enfim, de toda forma, uma interpretação é de que no processo do capitalismo há um problema de realização. Quer dizer, a parte que é paga em salários não é suficiente para comprar toda a produção, né? Isso não é uma interpretação muito ortodoxa, não. Mas, enfim, é necessário, então, que os capitalistas, né, eles tomem da sua parte que receberam da produção e façam os investimentos. Se eles não fazem, porque tem a percepção que a taxa de lucro não é suficiente, isso cai a produção, né, cai a demanda no setor, no departamento, primeiro de bens de capital, porque no departamento de bens de capital estão produzidos os bens de capital que serão dos novos investimentos, cai a demanda por bens de capital, isso reduz a demanda em geral, acaba afetando o departamento de bens de consumo, e isso cria um problema, e eles são levados muitas vezes para a esfera especulativa financeira, onde a situação se tornou tão grave que George Soros, que é o maior especulador do mundo, né, declarou que ele não entendia os títulos derivativos. Ele não conseguia compreender, quer dizer, calcular a lucratividade daqueles títulos. Tamanha a sua complexidade. Nessa última crise, eles começaram a vender as hipotecas para pessoas que eles chamavam, como é que chamavam? Ninja. Por que ninja? No income, no jobs, no assets. É a sigla. Então começaram a empurrar hipotecas sobre automóveis, sobre casas, dos mais pobres, das pessoas mais pobres, da população hispânica e negra dos Estados Unidos. E os sujeitos, nos primeiros anos da hipoteca, os pagamentos eram baixos. Então, e havia um boom no mercado imobiliário, disse, não, isso aqui, de repente, nos contratos, os pagamentos passavam a ser muito elevados, no terceiro ou quarto ano. Aí começaram a não pagar, como os títulos tinham como base
esses títulos derivativos eram títulos que tinham como base as hipotecas, eles não começaram a pagar. Aí foi aí, de repente, descobriram que aqueles títulos derivativos não tinham valor nenhum de mercado, era tudo especulação entre capitalistas, né? Tu vende, compra e tal. Então, não tem nada a ver com o capital produtivo. Aquilo ali é tudo um jogo, né? De transferência de recursos, né? Se tu compra, depois uns ganham, outros perdem. Muito bem. Então, a crise tem essa característica interessante, quer dizer, houve uma enorme migração de capital para a China, enorme migração de capital, né? Então, a gente compra aí as coisas. Outro dia, na minha casa, o pano de prato, sabe o que é pano de prato, né? Pano de prato é que a gente usa para enxugar o prato, né? Pano de prato. Aí, de repente, minha mulher pegou o pano de prato, deu uma olhadinha, está made in China. Seu pano de prato, porra. Quer dizer, o pano de prato, mas é tudo. Você procurar, talvez, aí na sua camisa, se você for verificar onde é feita, talvez seja na China ou no Vietnã, às vezes, ou, né? Na Coreia, né? Enfim, então as grandes empresas estão lá, satisfeitíssimas lá e tal, não tem nenhum problema, não tem crise nenhuma. Esse negócio de crise é para trabalhadores e para pequenas e médias empresas que foram afetadas. Sei lá, quando sai uma grande siderúrgica fecha na Alemanha e vai abrir lá na China, ali em volta daquela siderúrgica tem uma porção de pequenas empresas que atendiam a demanda daqueles trabalhadores, né? Sei lá, todo tipo de pequenas e médias empresas, até supridores também, né? Mas, enfim. Então, a crise vai demorar, né? Aparentemente, vai demorar por isso, porque não há força política nas classes hegemônicas para... Né? Muito bem. Então, vamos começar pelos impactos. O impacto político, talvez, político maior, ele decorre da mudança das taxas de crescimento entre os estados, porque no plano político não são as empresas, são os estados, são os principais atores. Então, a taxa de crescimento dos estados, o crescimento da economia, porque apesar daquela economia lá, sei lá, a fábrica Nike na China, a fábrica da Volkswagen, da Fiat, da Boeing, de todo mundo, mas no fato é que a economia está crescendo. A economia está crescendo, os trabalhadores estão empregados, e a capacidade de exportar e a influência do Estado sobre o comércio exterior, sobre os fluxos de capitais é maior. Então, essa taxa diferencial de crescimento parece 7%, parece pouco, só que tem que os Estados Unidos estão crescendo muito menos. A França, sei lá, vai crescer 0, qualquer coisa, né? A Alemanha cresce um pouco mais, né? Mas muito, então, digamos, relativamente, digamos, o fortalecimento especificamente da China. Não tem fortalecimento da Índia, na minha opinião, nenhum. Isso tudo é uma coisa fictícia. Fortalecimento real é o fortalecimento da China e o refortalecimento da Rússia, né? A recuperação da influência política russa nos episódios, nos vários conflitos, digamos, nos vários conflitos regionais, né? O fortalecimento russo, né? E as dificuldades americanas, né, são dificuldades relativas, né? Os Estados Unidos, apesar de, segundo as expectativas, apesar de que viriam a ser superados em produto bruto pela China, mas não em produto per capita, é uma diferença enorme. Quer dizer, digamos, eu não sei se os números variam, talvez alguém que possa me dizer, a força de trabalho, população da China no setor moderno, talvez sejam 400 milhões de pessoas, 500 milhões. O único problema é que o país tem 1 bilhão e 300, faltam outros 800, né? Então, modos em rebus, né? Então, a influência política da China, ela aumenta na própria medida que a sua influência econômica aumenta. E hoje em dia, a China é
o principal parceiro comercial da maior parte dos países, quase. É o maior parceiro comercial de todos os países da América do Sul. Mas é possivelmente o maior parceiro comercial, não tenho certeza, dos Estados Unidos. Não tenho certeza. Mas é um dos 3, 4 maiores parceiros comerciais, né? Então, a sua influência política aumenta, né? Ela exerce isso com muita prudência. Muita prudência. E exerce mais na sua vizinhança, né? Essas notícias, por exemplo, não sei se os senhores viram essa notícia de uma reunião de autoridades da China com Taiwan. Interessante a notícia é que existem 600 voos semanais entre Taiwan e a China. 600 voos semanais. Significa 100 voos por dia. Não é pouca coisa, né? Além dos investimentos de Taiwan na China. Então, a influência chinesa vai se expandindo principalmente, inclusive por causa de uma retração americana, dificuldades americanas, orçamentárias, de todo tipo, né? Principalmente de recursos mesmo, né? E o fracasso no Vietnã, fracasso relativo, no Vietnã e no Iraque, enfim, não há digamos, uma disposição maior de ação, tudo meio... O que eu estou dizendo é tudo dentro de 40 minutos. Sempre que disserem isso, sempre que fiquem sabendo, é porque o conferencista não sabe o que dizer, então apela para a falta de tempo. Eu sei como é que é. Já vi esse filme. Porque isso é muito complexo mesmo. Quer dizer, medir a capacidade de influir americana é muito difícil, né? Mas o impacto político é que há realmente uma projeção muito maior da China, não é? Em outras áreas, por exemplo, na África. Recentemente, o presidente Xi Jinping, né, esteve no Caribe e prometeu aos caribenhos, visitou vários países do Caribe, recursos no total de 3 bilhões de dólares para a cooperação com os países do Caribe. Evidentemente, os caribenhos ficaram encantados, né? É óbvio, né? Ficaram satisfeitos, né? Porque lá não aparece ninguém nunca, né? Então, aparece lá o presidente da China no Caribe. O presidente da China no Caribe, não é... O presidente dos Estados Unidos nunca foi no Caribe, né? Nunca foi lá, Jamaica, sei lá, nunca foi, né? Então, isso vai se transformando numa influência política. A influência política da China na África, hoje em dia, é muito grande, né? Muito grande e crescente, né? Enfim. Isso um pouco também por causa da retração europeia e das dificuldades econômicas, né? A política tem tudo a ver com a capacidade de ter recursos para exercer a política, né? Enfim. Os impactos militares da crise... Perdão? Também, quando o conferencista não sabe o que dizer, começa a falar baixo. Os impactos, mas é verdade. Os impactos militares da crise, como é que eles poderiam ser ditos, né? Um dos impactos militares recentes tem a ver com a crise, mas também menos, é a questão da transformação da guerra, né? Transformação do equipamento, né? Automatização do equipamento, né? Altíssima sofisticação dos equipamentos. Não são apenas os aviões, né? Também equipamentos terrestres, né? A robotização e assim por diante, miniaturização dos equipamentos, né? Então, isso tem um impacto. Tem um aspecto econômico, por exemplo, na área espacial. A partir do momento que a China tem grandes reservas e grandes recursos do Estado chinês, os chineses já mandaram um homem à Lua, não? Já mandaram um homem à Lua? Já pisou lá? Não. Não pisou, não. Não. Né? Circulou, enfim, mas não importa. Uma nave, né? Mas isso é uma coisa de altíssima sofisticação
militar e tecnológica, não se manda uma nave assim, não. Né? Algo extremamente sofisticado, né? Isso depende muito de recursos do Estado. Esses programas são estatais, não são privados, né? Então, na medida que eles fazem isso, os Estados Unidos desativaram a NASA, né? Por falta de recursos do Estado, né? Esse programa todo espacial tem um impacto militar muito grande, porque isso tudo, digamos, tudo se refere na área espacial à questão dos satélites. Satélites de todo tipo. Satélites com armamento, satélites de informação, satélites de espionagem, né? Como se sabe, né? Enfim. Então, a crise tem esse impacto. Ao reduzir a capacidade econômica dos estados, não das empresas, dos estados altamente desenvolvidos, e a China, ao ter acumulado reservas extraordinárias, e o Estado ter reservas extraordinárias, são 3 trilhões. Hã? 3 trilhões. Isso é mais que o PIB brasileiro. Isso são as reservas, né? É verdade. Mas, enfim, é tudo muito delicado, mas tem havido uma mudança, inclusive com a capacidade maior de ação da China na sua área, digamos, geográfica mais próxima, né? No Mar do Sul, no Mar da China, um mar ali próximo à China, né? Recentemente declararam uma zona de exclusão aérea, isso gerou reações americanas, mas tem, de um lado, a automatização dos equipamentos, né? Os drones, essa coisa toda, né? E recentemente que, em breve, esse último modelo de caça americano vai ser o último caça pilotado. A partir daí já vai ser automatizado, né? Então, isso é uma mudança, né? Porque diminui a reação da sociedade americana às intervenções armadas, né? Porque não há mais, reduz o número de eventuais vítimas, né? Serão armas contra pessoas, viu? De um lado, armas, né? Perdão, desculpe. Não, claro, natural, eu digo vítima para a sociedade americana. A sociedade americana não está preocupada com os mortos iraquianos ou afegãos. Isso é um problema, não tem nenhum problema. Não, mas, digamos, tem preocupação com os mortos, né? Não é verdade? Então, essa mudança tem um impacto militar importante, né? O impacto interessante da crise foi o impacto ideológico, né? No primeiro momento da crise, havia uma percepção de que a crise tinha sido causada pela especulação financeira e pelo setor financeiro, que esta especulação tinha sido tornada possível graças à desregulamentação, que havia começado no governo Reagan. Thatcher e tal, começaram a desregulamentar o setor financeiro e depois os outros setores também, né? Havia essa percepção nos jornais e tudo. No entanto, essa percepção que afetava o centro ideológico é o seguinte: olha, a nossa ideologia, que é o neoliberalismo, a nossa, que eu digo eles, o neoliberalismo resultou em políticas que resultaram na crise. Esta percepção já passou. Essa percepção já passou. Quer dizer, todos os meios de comunicação já não há mais nenhuma preocupação em saber como é que a crise se originou, não. E tudo é uma questão atual sobre, digamos, as políticas, mas não há uma tentativa de identificar no neoliberalismo, na teoria neoliberal teoria econômica neoliberal, que leva a determinadas políticas como sendo as causadoras da crise. Isso acabou, né? Digamos, a moralidade, como o professor Balanco mencionou, até mencionou dos filmes. Já foram ver o Lobo de Wall Street? Alguém já foi ver? Muitos já foram ver, né? Quer dizer, é uma atitude. Houve um filme francês também recente, O Capital, que é uma coisa semelhante. É o sujeito ali que né? Aquelas pessoas que são corruptas, né? Então, a percepção de que o sistema teria
que aquela ideologia, quer dizer, que aquela interpretação do capitalismo como um sistema capaz de trazer o bem-estar a todos os países, a todas as classes, reduzir a exclusão social, melhorar o nível de vida de todo mundo, né? Isso voltou. Isso foi superado. Quer dizer, hoje em dia já não há mais preocupação com isso, nem muito menos em... Eu acho que somente foi que eu saiba, né? Alguns bancos pagaram multas, né? Grandes até. Mas isso também foi pouco noticiado aqui. Foi aquele senhor Magdoff, né? Um especulador que foi apanhado para Cristo, né? Está preso. Esse é o único apanhado para Cristo lá. Mas eram centenas de pessoas em Wall Street envolvidas na especulação financeira fraudulenta. Fraudulenta, né? É o termo correto, é esse, né? Enfim, então esse impacto ideológico seria um impacto, digamos, até positivo para nós, né? Porque afetaria um tipo de política que nos é desfavorável, né? Isso eu acho que foi superado a impressão de coisa positiva, né? Que isso foi já excluído, já foi colocado de lado, ninguém está preocupado em saber quem é que causou a crise, não, né? Os impactos sociais eu havia mencionado um pouco no início, né? Quer dizer, os impactos sociais decorreram enfim, decorrem em grande medida e tem um impacto ideológico importante a partir daí. Uma interpretação da crise nos países capitalistas desenvolvidos, que a questão da crise deriva da sua baixa competitividade e sua baixa produtividade. E que a causa da baixa competitividade e da baixa produtividade são os salários elevados. Não é? É isso que dizem, com toda clareza, que dizem de forma dissimulada, flexibilizar o mercado de trabalho, atualizar a legislação trabalhista, modernizar as relações, dizem assim, mas o fato é esse, é que os salários são elevados. Então procuram, né? E isso está ocorrendo no Brasil, quer dizer, no Brasil também ocorre isso, quer dizer, o problema do Brasil é a competitividade, né? Competitividade, porque a China seria mais competitiva, os Estados Unidos têm essa... 10 minutos? Tá bom, então dá para terminar logo. Mas, enfim, então tem um impacto muito grande, porque essa visão de que a solução para os países atingidos pela crise econômica, a solução é a modificação da legislação trabalhista, né? E a redução dos programas sociais, né? Para alcançar o equilíbrio, o superávit orçamentário, para pagar aos bancos, né? Para pagar aos bancos, né? Isso se torna uma visão repetida na mídia com grande frequência. Isso tem um impacto, terá um impacto social extraordinário, porque, digamos, isso já ocorre nos Estados Unidos, há uma queda dos salários nos Estados Unidos, não é, professor? Vem havendo uma queda do salário real nos Estados Unidos, mas já vem de anos antes, e que tem aumentado, né, essa queda, né? E isso, digamos, também, tudo isso nos afeta de uma forma ou de outra. Aproveitar meus 10 minutos finais para... Mas é extremamente importante, porque afeta bem a situação dos desempregados, né? É óbvio que a redução dos salários não é uma solução, porque a solução não é essa, né? Mas, digamos, desde 1917, faz muito tempo, né? Desde 1917, 100 anos, né? Que o capital não se conforma, né? E com todas as vitórias que foram conseguidas, que se traduziram em cada país, de uma forma ou de outra, em legislação de proteção ao trabalho, né? E em sistemas de distribuição de uma parte do lucro, né? Daquilo que não foi distribuído em salários, através de programas sociais, né?
Como aqui no Brasil, não se conformam com a existência de programas sociais, a não ser que sejam executados por empresas privadas, por ONGs, né? Que, digamos, recuperam, em grande medida, não é verdade? Recuperam parte da tributação, né? Enfim. Então, isso é o grande objetivo, quer dizer, rever a legislação trabalhista, a legislação trabalhista lato sensu, né? Tudo, né? É absurdo, negócio de férias, licença maternidade, tudo isso é um absurdo, né? Acabar com esse negócio que precisa trabalhar mesmo, né? Essas pessoas estão nessa situação difícil porque não trabalham, nós sabemos disso, que os trabalhadores não trabalham, né? Passa o tempo todo pescando na Sardenha, por exemplo, né? O tempo todo é uma coisa extraordinária, nunca vi uma coisa tão absurda isso, né? Não é verdade? Eu não trabalho, então é preciso estimulá-los a trabalhar, né? Então, estimular, né? Então, por exemplo, o seguro-desemprego desestimula o trabalhador. Você não trabalha. O Bolsa Família desestimula o trabalhador, né? Ele não trabalha, recebe ali o Bolsa Família, numa situação extraordinária, ganhando R$70 por mês, pô. Não, feito numa boa, né? Numa boa, né? Mas, enfim, tudo isso aqui tem impacto sobre nós. Nessa parte, que eu só vou começar pelo final, porque assim eu ganho um pouco de tempo, essa parte social, quer dizer, há todo uma ideologia neoliberal de volta, apenas disfarçada através de frases como custo Brasil, competitividade, o Brasil precisa reduzir os seus custos, as empresas, coitadas, lucros baixíssimos e tudo, né? Como nós sabemos, né? Então não conseguem exportar, o Brasil não consegue exportar por causa disso. Tudo é bobagem, né? Tudo é bobagem, né? A não ser que os senhores achem que a Volkswagen do Brasil não sabe exportar, né? Não sabe exportar, né? Tudo. O impacto ideológico e social são coisas semelhantes. Quer dizer, de novo, o neoliberalismo está, digamos, se recuperou, né? E se recuperou no Brasil também, né? Pelo menos na grande mídia, né? O impacto econômico, para nós, é mais complexo, né? De um lado, a demanda chinesa por produtos primários veio afetar profundamente, digamos, a economia brasileira. Eu vou rapidamente... De um lado, a demanda chinesa por produtos primários, principalmente por minério de ferro e soja, basicamente, né? E alguns outros produtos. E, de outro lado, a capacidade chinesa não, das empresas instaladas na China, de exportar produtos a preços muito baixos, produtos industriais, né? Hoje em dia, inclusive, na área de bens de capital. Então, isso afeta de várias formas a economia brasileira, né? Vários e outros fatores. Mas, do ponto de vista da indústria, propriamente, faz com que os investimentos se destinem principalmente à agricultura, grande agricultura e à mineração. Ali não tem concorrência chinesa, pelo contrário, tem um mercado chinês, né? E, evidentemente, que desestimula os investimentos na indústria, porque na medida em que o investimento industrial vai produzir bens que vão sofrer a concorrência de produtos que entram no Brasil a preços muito baixos, isso faz então com que haja uma redução dos estímulos ao investimento industrial e o aumento dos estímulos ao investimento na mineração, nos serviços também e na agricultura, por parte dos capitais nacionais e estrangeiros, né? Então, nós vemos aí o capital estrangeiro hoje em dia, que entra no Brasil, se dedica principalmente ao setor de serviços hoje em dia. Educação, saúde e assim por diante, né? Porque, a não ser aqueles que estão estabelecidos e têm uma barreira alfandegária elevada, né? Como a área automobilística, né? Tem uma barreira alfandegária elevada, tem muito poder de lobby para, né, impedir as importações, né? E tem outros
bem, outros aspectos econômicos, que geram um influxo de dólares que, junto com o excedente de dólares no mercados cambiais mundiais, faz com que o real se valorize. Isso facilita as importações, né? Facilita as remessas de lucros. Você compra mais dólar com menos real, né? Facilita as despesas, né? Os senhores todos fazem compras em Miami, não? Alguém faz? Não, né? Não fazem compras em Miami, mas há um número muito grande de brasileiros de classe média que vão aos Estados Unidos comprar produtos chineses. Em grande parte, né? Em grande parte. Produtos chineses no shopping de Miami, pô. Né? Enxoval de bebê e tudo, né? Não é verdade? Então, isso é enxoval de noiva e assim por diante. Mas não, vão, compram e, às vezes, também fazem um pequeno comércio, né? Um comércio formiga, né? Você tu compra lá, sei lá, 50 relógios e vem aqui e revende pelo triplo do preço, faz um pequeno comércio, né? Mas isso afeta o balanço comercial brasileiro, que vai não só se, digamos, se primarizando, né? Vai se reprimarizando, porque já foi assim, né? Nós estamos voltando alegremente ao passado, né? De uma forma alegre e tudo simpático, né? E um pouco uma ideia, que eu não sei se eu estou certo, mas uma percepção de que se há talvez na administração pública brasileira uma certa convicção de que a solução está no capital estrangeiro e que, portanto, ele deve ser admitido sem maiores controles ou disciplinas. Isso em todos os setores, né? Então, o governo, bem, aí o capital financeiro também especulativo para equilibrar as contas, né? Mas o capital produtivo também. Daí o ingresso do capital estrangeiro no setor de saúde sem nenhuma reclamação, no setor da educação. Quer dizer, grandes organizações de ensino estão sendo compradas por empresas estrangeiras, sem nenhuma reclamação, ó. Silêncio. Claro que a imprensa silencia porque é a favor, né? Óbvio, né? Mas o governo, a administração, né? Fica melhor, né? A administração. Hã? A CONTE está brigando. Quem está brigando? A CONTE. Ação dos Trabalhadores. Não sei, mas a gente nem sabe, porque como também isso não sai na imprensa, você nem sabe que está havendo uma reação, uma resistência, né? Na imprensa não tem resistência nenhuma. Por quê? Mas, enfim. Então, acabou, né? Tá bom. Então, de toda forma, quer dizer, essa é a crise internacional por um lado, e ela tem impactos de todo tipo sobre o Brasil, né? Enfim. E ela, eu acho que vai se prolongar durante muito tempo. Não vejo que estão sendo adotadas as políticas necessárias para enfrentar os efeitos dessa crise, né? Não vejo, né? Sem ser crítico, mas não vejo. Até pelo contrário, né? Vejo tendências na sociedade brasileira que aprofundam, né? Aprofundam os efeitos, digo, da sociedade brasileira, lato sensu, né? Aprofundam os efeitos, os impactos negativos da crise. Eu só posso mencionar uma coisa que eu acho importante. Nessa questão política e econômica internacional, os Estados Unidos, após a Segunda Guerra, criaram dois grandes instrumentos, um financeiro, monetário, e o outro de empréstimo, de capital, né? Que era o Banco Mundial, tinha outro nome antes, e o Fundo Monetário. Então, neste processo, o fortalecimento da China está fazendo com que, no âmbito dos BRICS,
haja a sugestão de uma criação do Banco dos BRICS. Ora, o Banco Mundial é um dos instrumentos de controle no sistema internacional, pelos Estados Unidos principalmente, mas com seus países associados, digamos assim, Inglaterra e outros, de controle da política econômica dos países subdesenvolvidos. Vão e emprestam recursos e impõem condições de política econômica. Então, quando surge um Banco dos BRICS, isso é um problema para eles. Claro que o Banco dos BRICS é financiado pela China, vamos deixar claro. Ali não, só fica coisa, os BRICS, tá, né? É financiado pela China, né? O Brasil entra com uma pequena parcela lá, a Rússia com uma parcela pequena, a Índia também, mas quem financia a maior parte é a China, né? É verdade, que tem os recursos. E a criação de uma espécie de fundo de reservas semelhante ao Fundo Monetário Internacional. Como o Fundo Monetário também é um instrumento para imposição de políticas para países que estão em vide agora, é o caso dos países europeus, né? A criação de um fundo de reservas alternativo retira um instrumento político e econômico de dominação muito grande, exercido principalmente pelos Estados Unidos como potência imperial. Obrigado pela atenção.